agora eu estou recebendo ela, Ana Gláucia Lima, nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher. E claro, a gente não poderia fugir do tema. A gente vai falar Setembro Amarelo e falar da prevenção ao suicídio. Sinais, como entender os sinais, como agir e como nós, pessoas da sociedade comum, às vezes que não são da área da saúde, como que a gente pode ajudar e compreender uma pessoa em depressão. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Lá. Muito obrigada por esse espaço. E não tem como não falar, né? Não tem do como. Setembro Amarelo e desse mês, que é o mês de conscientização e de prevenção a uma situação que tem acontecido na nossa sociedade, que tem nos roubado de nós mesmos, né? Como que surgiu, Ana, essa história do Setembro Amarelo? A história do Setembro Amarelo, ela surgiu há 25 anos atrás, com o suicídio de um rapaz norte-americano chamado Mike. E ele tinha um carro, um Mustang, e ele pintou o Mustang de amarelo. E ele, sim, tinha essa adoração por esse carro e tudo mais. E aí os pais o encontraram dentro desse carro, né, já falecido devido ao suicídio. E há 25 anos atrás, né, lá não era tão falado, tudo isso já era mais tabu ainda do que é hoje. E aí os pais decidiram no velório fazer umas fitinhas amarelas da cor do carro com um cartãozinho: se você tiver algum problema, peça ajuda. Diz que fizeram 500 cartõezinhos desses e distribuíram. E isso foi tendo uma repercussão muito grande, que aí se instalou essa associação dessa fitinha amarela há 25 anos atrás, e hoje tem mais de 19 milhões de fitinhas distribuídas. E ontem foi o dia mesmo, né, Ana? Isso. De conscientização e de prevenção. De prevenção. O dia assim, que eles estipularam aqui no Brasil, dia 10 de setembro. O Mike, ele faleceu dia 8 de setembro. E aqui no Brasil, acho que desde 2003 tem esse movimento mais forte da prevenção e do Setembro Amarelo. E nessa época as pessoas se tornam mais compreensivas, talvez, se colocam mais dispostas a ajudar o próximo, a tentar entender se a pessoa está passando por um problema, por uma depressão. Só que muitas vezes as pessoas não sabem reconhecer esses sinais, né, Exatamente. Ana? Eu acredito que acontecem os dois movimentos. Eu acho muito importante quando a gente fecha um mês para a gente levantar uma bandeira, porque a ideia é, né, intensificar uma bandeira que já é falada por muito tempo, ou por todos os meses. Essa é a ideia principal. Não falar só em setembro. Então a gente tem os dois movimentos, é importante nesse sentido, mas eu ouvi de pessoas próximas minhas dizendo que o Setembro Amarelo é uma hipocrisia, porque as pessoas só pensam no suicídio nesse mês. Eu acho que é um alerta para a gente, não posso concordar com ele, mas eu acho que é um alerta para a gente pensar se realmente a gente faz esse tipo de ação só em setembro ou intensifica esse tipo de ação, e também entender todo esse movimento que está em volta dos meses e dessa questão de levantar essa bandeira. Mas muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de identificar uma pessoa que está com uma ideação implícita, ou uma pessoa que está em sofrimento e aquele potencial suicida, e principalmente de se identificar como um potencial suicida. Porque hoje a gente estuda que o suicídio ele é um processo que passa pela ideação, tentativa e ato consumado. Tanto que as tentativas, uma pessoa que teve a tentativa de suicídio, dentro de 1 ano, ela está num raio extremamente perigoso, que ela pode tentar novamente e se aproximar mais ainda do ato e consumar isso. Mas também nós temos a questão da impulsividade, que a gente precisa pensar também. Nós temos vários atos impulsivos, né? Todos nós agimos de impulsividade em algum momento da nossa vida. Então, uma pessoa mais frágil, mais sensível, em sofrimento, se ela utilizar dessa estratégia como uma forma de aliviar os seus sintomas, pode ser um caminho sem volta. Então, como que a gente identifica? Por exemplo, primeira coisa, se eu sou um cliente potencial, um paciente potencial suicida, se eu estou tendo muito mais pensamentos reducionistas, pensamentos de que a vida não vale a pena, perdendo o brilho da vida, tem alguma psicopatologia de base já instalada, depressão,
ansiedade, alguma psicopatologia nesse sentido, se eu não tenho mais vontade de ficar perto das pessoas, se eu estou muito irritado, se eu alterei meu comportamento ou a minha cognição de alguma forma, se eu não vejo graça mais nas coisas, eu tenho que ficar em alerta que eu estou em sofrimento. Eu não estou dizendo que essa pessoa vai cometer suicídio, mas essa pessoa já está em sofrimento, eu estou em sofrimento e eu não vou conseguir fazer, resolver os meus problemas sozinho. Porque o que a gente acontece hoje? A gente vai até o limite. Não preciso ir no médico ainda. Não, ainda eu aguento. Não, ainda. A gente vai até o limite. E na hora de fazer o reconhecimento do limite, a gente se auto-sabota. Então, se eu já estou dentro desse cenário, nossa, a Ana falou isso, parece que eu me enquadro. Já procuro ajuda de uma forma preventiva, pelo menos. E se as pessoas que estão à nossa volta estão apresentando esses sinais? E as pessoas à nossa volta, a gente tem que olhar para essas pessoas. A gente precisa investir tempo em olhar e saber de fato como essa pessoa está. E não falar oi, tudo bem, como o tudo bem sendo só um complemento do oi. Teve uma ação aqui em Marília, lá há um tempo, não vou falar quanto tempo, mas há um tempo atrás, que as pessoas ficavam ali perto do terminal dando abraços. Eu não sei se era o dia do abraço, o que era. E aí a gente leu relatos de pessoas que se comoveram muito, porque fazia muito tempo que não recebiam um abraço, que fazia muito tempo que as pessoas não olhavam para ele. Então, é muito interessante isso, Quanto tempo faz que eu não olho para as pessoas da minha família, que às moram vezes, comigo? Convivem junto, moram na mesma casa e não tem essa relação e não conseguem realmente enxergar que talvez a outra pessoa esteja passando por um momento de dificuldade. Então a gente precisa parar um pouco, sabe? A gente precisa colocar um pouquinho o pé no freio. E eu tenho feito isso, eu tenho falado isso para as pessoas, que a gente precisa ter um tempo maior de descanso, um tempo de reflexão, um tempo de organizar as nossas ideias, porque senão a gente está tentando colocar muito compromisso dentro de 24 horas e a gente não está conseguindo ter tempo para nada. E Ana, como que esse familiar, essa pessoa próxima, ela pode se comportar? De repente, ela percebeu ali que a pessoa está em dificuldade, está num quadro de depressão, está correndo risco de tentar o suicídio. Como que ela pode reagir? Porque eu percebo também que tem muito tabu em torno disso. As pessoas não conversam abertamente sobre isso. Parece que a todo instante tem um medo ali que cerca as pessoas. E eu percebo que existe realmente uma dificuldade em falar abertamente sobre isso. Lá, a gente precisa ser sincero, Se você tiver uma pessoa na sua família que você pensa que ela já está prestes a cometer o suicídio, é fácil para você? Não é fácil. É fácil para mim? É fácil para mim falar com os meus pacientes. É fácil para mim falar com um irmão meu, Deus me livre? Não é fácil, porque a gente fica com medo de instigar isso na pessoa, a gente não quer acreditar, o primeiro mecanismo de defesa é a negação, não, isso não está acontecendo, eu estou ficando doido, estou sendo influenciado pela mídia, é muito difícil. Então, assim, dizer que a pessoa vai lá, senta, conversa, não. Primeiro lugar, gente, senta com a pessoa e fala, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, adolescente se esquiva, Não está acontecendo nada, eu quero meu espaço, tudo. Você se aproximando de um jeito mais doce, de um jeito mais amável, não consegue se aproximar diretamente com a pessoa, tenta uma rede social, uns amigos, tenta investigar o que está acontecendo, até você conseguir evoluir essa conversa, para uma conversa, se você está em sofrimento, a gente pode te ajudar. Às vezes o próprio familiar não consegue ter essa conversa, te chamar um profissional para ter essa conversa. Mas o primeiro passo é, filho, filha, meu amigo, eu estou vendo que você não está bem. E eu queria te ajudar de alguma forma. Então, você pode falar para mim o que está acontecendo? Tentar essa aproximação e acho que a compreensão também, Ana? Exatamente. Que muitas vezes falta compreensão, principalmente quando é em família, Às vezes a pessoa tem uma opção e a família não aceita. Isso também é complicado e leva a questões aí difíceis. Muito difíceis, é isolamento, e aí a gente coloca o nosso ego em jogo, porque às vezes a pessoa ela está tendo um comportamento que vai contra o meu valor pessoal, e existem valores pessoais, que são meus, não necessariamente do outro, mas eu posso conviver com o outro mesmo tendo uma distinção aí de alguns valores. Então, eu penso que a gente colocar um pouquinho o pé no freio, tirar o nosso ego de lado e pensar que a gente tem uma vida, que nós poderíamos estar nessa situação. O que eu gostaria que a pessoa fizesse por mim?
né? O que será que eu posso fazer de bom para essa pessoa? Iniciar uma conversa e compreender que não existe motivo banal. Ah, pelo amor de Deus, não é por isso que você está fazendo isso. Não existe. Porque a gente entra num processo de julgamento e a gente julga questões pessoais e questões pessoais não estão em julgamento. Né? Então, acho que esse olhar, precisa muito desse olhar, não só em setembro, tem um monte de gente em Marília que faz várias prevenções, mas durante o ano, a psicóloga Luciana Randa é uma das referências em suicídio aqui em Marília, ela faz várias prevenções, várias atividades nesse sentido, então a gente sempre está falando sobre isso de alguma forma, sempre está levantando essa bandeira para que isso fique mais próximo da gente. E agora a gente tem aqui também o CVV, né? Nossa, exatamente, inaugurou agora, né, o CVV. É uma novidade e que a gente pode comemorar aí, né? Exatamente. Que é uma conquista. Então, de repente, a pessoa tá lá, tá em dificuldade, tá precisando de alguém, tá sentindo, querendo fugir, né? Que é o que eu já escutei ou aí precisando desabafar, dos suicidas, né? Que ele quer fugir do problema e por isso busca a morte, o suicídio. Então, de repente, a pessoa tá querendo realmente fugir de alguma coisa, pode entrar em contato com o CVV, conversar. De repente, só isso já é tem pessoas treinadas para treinadas. abrir a visão. Exato, são voluntários treinados, o número é 188, 24 horas por dia, está sempre à disposição. Nós temos um polo aqui em Marília, eu acho que tiveram mais de 40 pessoas que foram voluntários, então é um recurso muito interessante. Procurar alguém próximo, vou procurar família, não necessariamente sua família, às vezes a gente não sabe como que é o vínculo familiar, mas alguém próximo de você, procurar ajuda profissional, a unidade básica de saúde também é uma possibilidade muito importante. E em casos extremos, nós temos o pronto-socorro do Hospital das Clínicas de Marília, que é o pronto-socorro da psiquiatria, que a gente fala que é uma demanda espontânea, então você não precisa passar por nenhum lugar, vai lá e fala, eu preciso falar com o psiquiatra. E lá você vai ser atendido. E acho que é isso, né, Ana? A conscientização aí de que não só setembro, mas essa tem que ser uma preocupação durante o ano todo e saber que existem vários meios aí e que viver vale a pena. Vale muito a pena. Ana, obrigada pela presença mais uma vez aqui com a gente, viu? Obrigada a você, Te viu? espero daqui 15 dias. Tudo bem, estarei.